Eu gostaria que você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo no livro 2 Crônicas, no capítulo 26, 3. 2 Crônica 26, a partir do verso 3. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Amém? Então, o texto nos mostra aqui que Uzias começou a reinar com a idade de 16 anos e reinou em Jerusalém por 52 anos e fez tudo o que era reto perante o Senhor. Tudo que ele fazia agradava a Deus. Aonde ele colocava as suas mãos, Deus o abençoava. E Uzias, ele era um homem muito sábio, muito sábio. Vamos acompanhar comigo no verso 5. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor Deus o fez prosperar. Amém? Olha só que virtude que o homem tem quando ele passa a buscar a Deus. Deus prospera a vida desse homem em todas as áreas da vida dele. Deus prospera na vida pessoal, na vida conjugal, na vida sentimental, prospera na vida financeira, prospera a pessoa em todos os sentidos, a partir quando o homem começa a buscar ao Senhor. O homem que busca o Senhor, ele goza de uma vida regalada, ele goza de uma vida sem igual. E para ele continuar assim, sendo próspero, ele tem que se manter firme na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração. É isso que o homem tem que fazer: buscar ao Senhor de todo o seu coração, não se desviando nem para a esquerda nem para a direita, mas tendo o alvo, que é Deus, como seu suporte, como seu provedor, porque Deus, ele provém tudo. Ele é o Deus provedor. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 6: saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, o de Jabne e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Aleluia! Louvado seja Deus. Se vê que enquanto Uzias estava buscando ao Senhor, Deus estava dando poder
estava fazendo ele ser bem-sucedido em todas as guerras que ele enfrentava. Enquanto o homem busca a Deus, ele é uma pessoa próspera, porque Deus ajuda. Ele nunca vai estar sozinho. Deus está do lado daqueles que o buscam de todo o seu coração. Você vê que nas guerras ele saía vencedor e lutava contra os piores inimigos, e Deus lhe dava vitória e prosperava o seu caminho em tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Verso 8: os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta de ângulo, e as fortificou. Aleluia, louvado seja Deus. Você vê que Uzias tornou-se um rei muito poderoso, muito forte. A cada dia que passava, a cada dia que ele buscava Deus, Deus lhe dava vitórias em tudo, e Deus tornava-o cada vez mais forte. E os inimigos foram todos derrotados por Uzias, e ainda mais os meunitas ainda lhe deram presente, porque viram a força de Uzias, via que ele era um rei muito forte, ninguém resistia a ele. Ele era um rei vencedor, e você tem que ser assim, um homem vencedor. Batalhas vamos enfrentar, mas quando nós buscamos ao Senhor nosso Deus, Deus nos ajuda, nos dá força e nos faz forte. Aleluia. E Deus nos faz tão fortes que os nossos próprios inimigos, quando olham para nós, ele vê que Deus é conosco, e eles não têm coragem de nos enfrentar, porque Deus está à nossa frente. Aleluia, louvado seja Deus. E Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e viandeiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Uzias, ele era um homem conhecedor da agricultura. Ele tinha um conhecimento muito grande na agricultura, cavou muitas cisternas que era para dar de beber o gado que ele possuía, que não eram poucos, eram muitas cabeças de gado, e ele também tinha bastante gente a seu serviço. Aleluias, louvado seja Deus. Até no deserto, Uzias era um homem bem sucedido, e assim Uzias, ele tinha um grande conhecimento em tudo, e as torres que ele edificou, ele já sabia para que seria. Verso 11: tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam na guerra em troca
tanto o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maceias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do reino. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Aleluia! Você vê que ele tinha um grande exército à sua disposição, mais de 300 homens bem armados, destros, que eles tanto usavam as armas com a mão esquerda como com a mão direita. E ele era um homem tão sábio que ele começou a fabricar as armas já para abater os inimigos. Você sabe que Israel é um país muito pequeno e ele é rodeado de países inimigos, como Hamas, os arábios e os demais países. Todos são inimigos de Israel. E nessa época o rei Uzias já começou a preparar armas potentes para destruir os inimigos. É tanto que hoje Israel, ele tem umas máquinas que nenhum outro país tem. Porque quando o inimigo lança um míssil, aquela máquina já lança um míssil para bater aquele míssil que o inimigo lançou, tentando destruir com Israel. E Israel abate todos. Mas por que Israel é tão protegido assim? Porque a mão de Deus está sobre Israel. É a mão de Deus que está sobre aquele país, que é cercado por muitos inimigos. E Israel, ele não será destruído. Logo nessas guerras que houve aí no início contra o Hamas, foi pego de surpresa, mas imediatamente ele já deu a resposta. Ninguém brinque com Israel, ninguém tente destruir Israel, porque as maiores e melhores armas estão com os israelitas. E Israel tem um grande exército a seu favor. Aleluia! Louvado seja Deus. Verso 14: preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas de grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Aleluia! Você vê que ele fez máquina naquela época, no tempo que ele reinava em Jerusalém, máquinas que nenhum outro país tem para combater os inimigos, máquinas de invenção de homens, como diz o texto aqui na palavra de Deus. Ele era um homem muito sábio, muito sábio. Deus era com ele. Aleluia. Mas veio depois o fracasso de acompanhar comigo, no verso 16. Mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração,
sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. Para queimar incenso no altar do incenso. Amém? Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para honrar tua parte do Senhor Deus. Perdão, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Amém? Então, aí aconteceu a transgressão de Uzias. Depois que Deus o prosperou, quando ele passou a buscar a Deus, ele se engrandeceu, ele deixou a soberba tomar conta do seu coração. E assim acontece com os homens aqui. Quando eles buscam a Deus, eles prosperam, são bem-sucedidos, mas se transgredirem contra o Senhor, se eles se tornarem soberbos, então não adiantou de nada ser um homem tão sábio e transgredir. Aí veja o que aconteceu, verso 19. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha só o que a soberba fez com o rei Uzias. Depois que ele se engrandeceu, é como hoje, muitos homens prosperam, aí quando eles veem que está bem próspero, aí eles começam a cometer transgressões, não querem ir mais para a igreja, não querem mais buscar ao Senhor, e ainda querem fazer algo que não é certo de fazer, como o rei Uzias entrou na casa do Senhor e foi queimar incenso. A isso não competia a ele. Uzias, ele tinha o poder de reinar aqui na terra, nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais ele não tinha esse poder, porque a missão para se queimar incenso era para os sacerdotes, que eram homens consagrados ao Senhor, homens que eles têm poder tanto na terra como no céu. Eles tinham essa autoridade de queimar incenso no altar do Senhor, não o rei. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Aleluia.
E todo leproso ele tinha que ser excluído da sociedade, tinha que morar em um lugar muito distante, ele não podia ficar no meio da sociedade, porque ele era imundo, e a lepra passava de um para o outro. Aleluia! Então o rei tinha autoridade sobre a terra, mas sobre as coisas espirituais ele não tinha. Ele não tinha essa autoridade de pegar o incenso para ofertar ali e queimar incenso no altar do Senhor. Isso não era para ele ter feito. Se ele não tivesse sido soberbo, se ele não tivesse se engrandecido, já porque era tão próspero, isso não teria acontecido com ele. Mas como ele transgrediu a lei do Senhor, ele ficou leproso. Vamos comigo lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, melhor dizendo, no capítulo 18, verso 18, Jesus dizendo: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Diga glória a Deus. Aí está. O rei tinha autoridade sobre o seu exército, sobre as coisas terrenas, mas ele não tinha autoridade sobre as coisas espirituais. E quando Jesus diz: tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, isso é para mim, para você, para que nós venhamos, através dessa palavra, dizer para o câncer, sai da minha vida, sai da vida do meu ente querido, sai do meu vizinho. E o câncer ele sai. E se você vê que alguém tem algum problema de saúde, na mente, no coração, você tem essa autoridade para cancelar esse problema, porque a tua autoridade ela vem lá do alto, foi Jesus quem nos deu. E Osias ele não tinha essa autoridade de mandar nas coisas do Senhor, nas coisas espirituais. A autoridade dele era sobre as pessoas, sobre a nação que ele regia, sobre o seu exército, não nas coisas espirituais. E aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Você tem essa autoridade de ligar e de desligar. Aleluia. Mas por que você tem essa autoridade? Porque foi Deus que te deu. Então somente busque ao Senhor. Não saia da presença do Senhor, porque enquanto você busca ao Senhor, Ele te ajuda, Ele te prospera. Mas a partir do momento que você sair da presença de Deus, você vai ser pobre, miserável, cego e nu, porque você não tem a presença de Deus. Nós temos que continuar buscando a Deus. Vamos que a palavra diz, Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. E quando fazemos isso, quando buscamos a Deus, e temos que buscar até o fim, enquanto nós estamos vivos aqui, temos que buscar por Deus, porque Ele é o nosso suporte, é a nossa base de sustentação. Para que eu vou transgredir? Para que eu vou pecar contra Deus? Eu tenho
que a volta de Jesus está mais próxima do que nunca. Aí eu vou sair da presença de Deus? Aí se eu saio, Jesus volta, aí vou ficar e vou enfrentar a grande tribulação. Isso eu não quero. Eu quero subir com Jesus. Ou, se Ele me chamar antes de ele voltar. Mas eu não quero passar pela grande tribulação. Amém? Então não deixe a soberba entrar no seu coração, como Uzias deixou a soberba dominá-lo. Seja um cristão firme na presença do Senhor. E quando o cristão é